Apesar de todo o constrangimento de ontem durante essa coletiva, esse trecho da entrevista foi bem importante. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse algo que não havia sido dito até agora sobre a necessidade de tratar os pacientes com a Covid-19 já no início. Ou seja, havia um procedimento sendo adotado em várias cidades, em vários estados, que era o seguinte: a pessoa chegava no hospital com alguns poucos sintomas, passando bem até, mas com algum desconforto, enfim, fazia o teste eventualmente, tinha lá a confirmação de Covid-19, mas em alguns casos foi mandado embora para casa. E aí 2, 3 dias depois, essa pessoa tinha um quadro agravado e pronto, chegava ao hospital já precisando de um leito de UTI, já precisando de intubação e de um respirador. Então, essa defesa aqui do ministro da Saúde me parece fazer bastante sentido, que é o tratamento dos pacientes já em estágio inicial, para evitar que haja sobrecarga na necessidade de leitos de UTI, de respiradores, consequentemente, né? Então, me parece que essa mudança parecia bastante necessária até aqui. Vamos ver como será aplicada em estados e municípios, né? Concordo. Mas isso aí que está defendendo o Teich esbarra na realidade. Uhum. Como é que você detecta essa doença sem que a pessoa tenha de se deslocar para um ambulatório, para uma UPA, para um hospital e, portanto, contamine outras pessoas? Uhum. Testagem. Claro. Testagem em massa. Aquela que não temos condições nem logística nem material para fazer. Uhum. Ele defendeu o uso de equipamentos de tomografia por meio de políticas públicas privadas, parcerias público-privadas, PPPs, que sejam feitas rapidamente. PPPs não são feitas rapidamente. Uhum. Por definição, você não tem condição de fazer uma PPP de um dia para o outro. Agora, é possível sim que hospitais, UPAs, unidades de atendimento, ao identificarem num raio-x, por exemplo, numa tomografia, num exame do pulmão, isso, quando tem aquela característica que os próprios médicos dizem que é do pulmão como um vidro fosco, né? Essa imagem que é muito característica do pulmão de quem está com Covid-19, ali está na cara que você precisa testar e que você não pode mandar esse paciente de volta para casa sem um teste antes, né? Que era o que vinha acontecendo em muitos casos. Agora, é muito provável, possível, que mais tarde a gente identifique aqui números muito maiores, que esses números deem um salto, que é o que vem acontecendo nas últimas semanas. E aqui não tem terrorismo, aqui não tem torcida, muito pelo contrário. O que tem é dado estatístico, é dado de realidade. Diante disso, é importante reforçar, é o nosso comportamento que vai definir quantas mortes mais a gente vai ter. E mais quanto tempo a gente vai ter de quarentena. Eu não quero lockdown em São Paulo e nem em grandes cidades, em nenhum lugar. A gente já tem em alguns municípios. Eu não quero lockdown. Eu quero menos tempo de quarentena. Eu tô doida para que a economia volte a girar. E para que isso aconteça, o nosso comportamento é, sim, fundamental. Comportamento individual, respeito ao uso de máscaras, distanciamento social, enfim, tudo aquilo que preconiza a ciência, as autoridades de saúde do mundo inteiro. Distanciamento social, higiene, tudo aquilo que pode evitar contaminação por essa doença. E aí, quando eu falo de distanciamento social, muitos ouvintes se manifestam falando: poxa, quero ver você. É fácil falar aí de onde você está, né? Quero ver você sem comida para colocar dentro de casa. E, de fato, eu acho que a gente não pode julgar quem está nessa situação tão delicada, tão complexa, tão desesperadora. Não quero entrar nesse cenário, nessa realidade, mas daquelas pessoas que têm se divertido, se reunido para confraternizar, para realizar festas, para se juntar e fazer piquenique em praça. A gente viu isso em várias cidades e continua acontecendo. É com essas pessoas que eu falo. Não é com aquela desesperada que está saindo de casa para colocar comida em... Essa aí eu não vou julgar, não. Eu não me sinto em condições de julgar quem faz isso. Aliás, nunca ninguém na Band News FM ouviu um A de crítica sendo dito às pessoas que lotam os ônibus. Uhum. A gente critica a prefeitura por não disponibilizar mais ônibus, mas jamais as pessoas por não conseguirem manter o distanciamento dentro de um coletivo. Porque ninguém entra num coletivo em meio a uma pandemia por gosto, para se divertir, por um capricho. Mas a turminha do piquenique na praça, a turminha que enfim, que faz qualquer de Ferrari na Riviera, a turminha da vida normal, Riviera, né? A turminha do barzinho de Gramado, a turminha que faz protesto na Paulista, pressionando as pessoas a tirarem as suas máscaras.
A turminha que coloca máscara na cabeça e entra em estabelecimento comercial dizendo que o decreto não obriga a pessoa a usar a máscara protegendo o nariz e a boca. Para esses aí, é para esses que a gente está falando. A gente está falando de quase 12 mil mortos, é isso, né? Quase 12 mil mortos. São 4 atentados como os de 11 de setembro. Ontem eu falava disso. Mas aí eu trouxe outros números. Esse número aqui de mortos, 12 mil mortos, ele representa a soma de todas as mortes em 2018, porque só em 2018 tem dados consolidados já pelo Ministério da Saúde. Todas as mortes por dengue, tuberculose, febre amarela, hepatite, sarampo e meningite. Somadas ao longo de 12 meses. Que mais? Dengue em 2015, que foi o pior ano da dengue no Brasil. 863 mortes. A gente está falando de 12 mil. A dengue em 2019, ainda que não sejam dados fechados, 754. Contra 12 mil em menos de 2 meses. H1N1 em 2009, quando a gente teve a pandemia de H1N1. 2.098 mortes em um ano. H1N1 no ano passado, 787 mortos. AIDS em 2018, números fechados, 11 mil. São alguns dos muitos números disponíveis. 11 mil em um ano. A gente está falando de 12 mil em menos de 2 meses. Se isso não é grave, eu não sei o que é. Tem gente brincando com a sorte, tem gente brincando com morte. Não dá.